Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jair Alves, sou criador do canal Meus Nobres e estou aqui novamente nesse vídeo para responder uma pergunta aí de um parceiro meu, de um amigo lá da Austrália, o Arler. E o Arler perguntou para mim o seguinte: irmão Jair, é o seguinte, aquele texto lá de João capítulo 2, que Jesus transforma água em vinho, aquele vinho lá é alcoólico? Na verdade é uma pergunta importante, pertinente, e é uma pergunta que eu acredito que vai responder muitas dúvidas de muitas pessoas aí que lê esse texto e, na verdade, existe uma grande discussão na igreja concernente a isso. Então eu vou ler o texto aqui, nós vamos fazer uma análise não só no texto, mas nós vamos também usar algumas passagens bíblicas, fazendo assim uma hermenêutica de responsabilidade, para poder responder se foi alcoólico ou não, e já de quebra fazemos um comentário se o cristão pode ingerir bebida alcoólica ou não, aí você vai tirar suas próprias conclusões. E eu não quero aqui ditar mandamento para ninguém, mas quero lançar luz ao seu conhecimento para que você tenha um bom senso e também busque com sabedoria as respostas que você almeja, né? E que possa chegar mais próximo àquilo, a algo plausível daquilo que você acredita, ok? Eu vou ler o texto aqui, que está no capítulo 2 de João, do Evangelho de João, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas ou festa de casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. Disse-lhe a mulher. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo que ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 almudes, que é equivalente a uns 600 litros, mais ou menos. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água estas talhas, encheram até em cima. E disse: Tirai agora, ele vai ao mestre-sala. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando há bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou ali os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então essa é uma passagem bastante interessante, um simbolismo espiritual muito forte, mas nós vamos lá. Então Jesus foi convidado, juntamente com os seus discípulos, para ir numa festa de casamento. Já fazendo assim um tratamento cultural, uma festa de casamento dos judeus não era como uma festa de casamento hoje no Brasil e na maioria dos países dos dias atuais. Às vezes durava de uma semana, às vezes 2 semanas, uma festa. Eles gostavam muito de festejar. Com certeza a bebida principal dos judeus com certeza sempre será o vinho. E a pergunta que foi perguntado para nós, para que tirássemos a dúvida, é se foi alcoólico ou não. O texto está bem claro de que o vinho era alcoólico sim. Por quê? Porque se Jesus transformasse aquela água em suco de uvas, um suco simples de uva, com certeza Jesus, eu costumo dizer que Jesus não teria morrido na cruz do Calvário, mas morrido ali mesmo, porque com certeza os judeus não aceitariam aquele suco de uva fraquinho, né? Então, com certeza, começando por aí, já percebe que com certeza tinha que ser o vinho alcoólico. Segundo, o próprio texto denuncia que aquele vinho era alcoólico. Pode perceber que nós lemos aqui, você leu juntamente comigo, o seguinte, que quando eles estranharam, houve uma estranheza, por quê? Porque geralmente o costume das festas judaicas era colocar o vinho forte, o vinho bom primeiro. Por quê? Porque quando eles bebiam aquele vinho, acontecia das pessoas às vezes ficarem tontas, ficarem alguns bêbados e tal, ficar com aquele grau e tal, e o que acontece? Quando tá todo mundo cheio de vinho, alegres do vinho, eles colocavam o inferior porque ninguém percebia. Isso significa o quê? Que eles já estavam cheios de vinho, já estavam tontos, alguns até bêbados, aí colocavam o vinho inferior e eles não percebiam mais nada, porque já perdia o paladar, já, né? Então significa o quê? Que o vinho era alcoólico sim. O vinho bom era o vinho forte, com certeza. Se você conhece um pouco de cultura judaica, você vai saber disso, né? E também teve outras ocasiões que também mostra Jesus, o texto mostra que Jesus bebia vinho como uma pessoa normal. É lógico que Jesus, como era equilibrado, que é importante salientar aqui que tudo em Jesus era absoluto,
santidade absoluta, equilíbrio absoluto, bom senso absoluto, santificação absoluta, né? Sinceridade absoluta, tudo de Jesus era absoluto. Então Jesus com certeza ele não perdia o controle, ele era normal, uma pessoa, um homem, né? extraordinário, que tinha natureza divina e natureza humana também. Então Jesus não se embriagava, não andava bêbado por aí, com certeza. Mas o próprio texto, por exemplo, um dia Jesus pregando, o que ele disse? Ele falou assim, vocês vejam o Batista que não come e não bebe, e diz que ele tem demônio. Aí vem o Filho do Homem, que não bebe, que bebe e come, vocês chamam ele de comilão e beberrão, né? Isso está registrado em Mateus capítulo 11, versículo 18 e 19. Pode ler lá e dar uma conferida. Então percebe-se que aqui Jesus ele ingeria vinho, com certeza, mas com moderação. Não é? É interessante também salientar, para que sirva de informação para vocês, que a noite que Jesus foi crucificado, ele convidou os discípulos para fazer a última ceia. E nessa última ceia, ele celebrava a ceia como todos os judeus, não era aquela santa ceia da igreja não e tal, porque Jesus estava ainda debaixo, subordinado às leis judaicas ainda, porque na verdade o Novo Testamento ele começou após a morte de Jesus na cruz do Calvário, a morte e a ressurreição de Jesus. Então Jesus estava sob o regime do Antigo Testamento ainda, é importante vocês saberem disso. Então toda a ceia judaica, a comemoração da Páscoa judaica, eles comemoravam, e eu quero deixar essa informação com vocês, que eles tinham na comemoração 4 cálices, eles bebiam de vinho. Né? Eu até nomeei aqui os cálices, eles tinham 4 cálices. Era o cálice primeiro, o cálice chamado, a primeira taça era a taça da santificação, a segunda taça era a taça do livramento, a terceira taça era a taça da redenção e a quarta taça a taça do louvor, não é? E muitos acreditam que Jesus não tomou essa última taça, saiu antes, né, para que ele possa tomar essa taça com a igreja após o arrebatamento, quando Jesus se casar, aconteceu um grande casamento com a igreja. Mas outros eruditos já acreditam que Jesus bebeu as 4 taças sim, não é? E pode ver que depois de eles beberem aquelas 4 taças, eles foram orar, né, naquela grande angústia no Getsemane, que Jesus orou, dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Aí, naquele momento, acontece algo interessante. Os discípulos vão orar com Jesus, Jesus vai um pouquinho mais na frente, e naquele momento, quando Jesus acaba de orar e volta, os discípulos estão todos dormindo. Por que eles estavam dormindo? Porque eles eram preguiçosos? Porque eles eram negligentes? Não. Pelo simples fato de eles beberem 4 taças de vinho, e com certeza as 2 primeiras taças a pessoa fica alegre e tal, mas a partir da terceira taça e a quarta taça, os discípulos já dá uma certa sonolência. Então os discípulos não conseguiram suportar o sono e dormiram. Jesus foi lá e repreendeu eles, falou assim, poxa, vocês não podem nem velar 1 hora comigo? Né? Então naquela grande angústia Jesus falou assim, ó, Pai, se possível for, naquela oração, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas Jesus falou assim, que não faça a minha vontade, mas a sua. E Deus permitiu que Jesus bebesse esse cálice, o último cálice dele, que foi a cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue na cruz por mim e por você, porque essa taça, esse cálice, eu e você não poderíamos e não podemos beber, que é a taça da cruz do Calvário. Já dando um salto um pouco pós a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, quando a igreja estava sendo doutrinada, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, a partir do versículo 20 da carta aos Coríntios, ele doutrinando a igreja de Coríntios, que tinha muitos problemas, dentre elas a Santa Ceia, ele disse uma palavra aqui também, que nos informa que o vinho, na Santa Ceia era um vinho alcoólico também. Ele fala assim, olha, quando vocês estão se reunindo, vocês não estão fazendo jus à ceia do Senhor, mas vocês estão reunindo esquecendo dos pobres, porque muitos comem demais, outros passam fome, muitos bebem de menos, outros se embriagam, né? Dizendo ali que o vinho que era servido na ceia, sabemos que a Santa Ceia antigamente não era como as igrejas servem hoje, um pouquinho só, aquele pedacinho de pão, um cálice pequenininho, não. Era um grande jantar. Uma prova diz que o texto fala assim, ó, e depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança. Então depois de comer, aí chegava a hora de partir o pão e tomar o vinho, que simbolizava o corpo e o sangue de Jesus. Então aquele vinho que eles tomavam era alcoólico, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala que muitos estavam se embriagando ali. Então, quer dizer, são textos que você já conhece, que denuncia que o vinho tomado pelos judeus e pela igreja, com certeza era um vinho alcoólico. Agora, é importante salientar o seguinte,
que tudo você tem que ter um equilíbrio. Tudo você tem que ter moderação. Principalmente você que tem um passado de alcoolismo, que já foi até internado por causa disso, que já foi alcoólatra. Se você beber um pouquinho de vinho, com certeza você vai voltar. Então é importante você saiba os seus limites. Mas você não pode julgar aquele que bebe, nem o que não bebe pode julgar você que bebe. Então é importante que o apóstolo Paulo falou. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E não podemos estragar o reino de Deus por causa de comida e de bebida. Ok? Então eu espero que de uma maneira resumida eu tenha tirado as suas dúvidas. E eu gostaria de pedir também que você deixasse o seu like, se inscrevesse aqui no canal e compartilhasse com pelo menos 10 pessoas para ajudar esse canal aqui, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo e a próxima pergunta.